A manhã tinha nascido com aquele tipo de luz dourada, que promete certezas. Rafael Mendes desceu do seu BMW preto, ajeitando a gravata de seda italiana com um gesto mecânico de quem conquistou o mundo à base de determinação e cálculo frio. Aos 38 anos, representava tudo o que o sucesso pode comprar. Um Rolex no pulso, sapatos feitos sob medida e aquela segurança inflexível de quem nunca olha para trás. Acabara de adquirir aquele prédio modesto na Zona Leste como parte da sua estratégia de investimento imobiliário. Seria uma transação simples: reformar, aumentar os aluguéis, maximizar os lucros. Quando bateu na porta do apartamento 304, esperava encontrar resistência. Os inquilinos sempre resistiam, mas quando a porta se abriu, o universo inteiro congelou. Camila Santos estava parada no batente, com o rosto mais magro do que ele lembrava, mas inconfundivelmente o mesmo. Aqueles olhos escuros que uma vez o olhavam com adoração, agora dilatados pelo choque. O tempo pareceu voltar 7 anos, para quando ele era só um jovem ambicioso e ela era o seu tudo. Para quando jurou que o amor bastava, antes de descobrir que a fome doía mais que a saudade. Mas foi a mãozinha que apareceu segurando a saia de Camila que o fez cambalear. Um menino de 6 anos com cabelo preto rebelde e olhos verdes penetrantes, exatamente do mesmo tom impossível que Rafael via todo dia no espelho. O mesmo queixo quadrado, a mesma sobrancelha esquerda que arqueava naturalmente mais alta que a direita. "Oi, Rafael", disse Camila, e a voz dela tremia como corda de violão esticada demais. Tem porta que não devia nunca ser aberta. Tem verdade que muda tudo para sempre. O menino olhava para ele com curiosidade inocente, alheio ao terremoto silencioso que acabara de sacudir os alicerces de 3 vidas. Rafael sentiu que o piso de cerâmica do corredor virava areia movediça embaixo dos seus sapatos de R$1.000. "Quem é, mãe?" perguntou o menino, e a voz aguda e clara atravessou Rafael como uma faca quente. Camila fechou os olhos brevemente, juntando forças de algum lugar profundo que só as mães conhecem. "É um amigo antigo, amor. Vai para o seu quarto um pouquinho." O menino obedeceu, não sem antes lançar para Rafael um último olhar curioso. Quando a porta do quarto se fechou, o silêncio no corredor estreito ficou ensurdecedor. 6 anos, disse Rafael, e não era pergunta. Camila assentiu, as lágrimas já se formando, mas sem permissão para cair. Tinha 34 anos e parecia alguém que lutou batalhas que ninguém devia lutar sozinho. O nome dele é Lucas, Lucas Santos. O sobrenome foi como um tapa, não Mendes, Santos. Ela tinha apagado ele completamente da equação. Por que nunca te contei? Camila soltou uma risada amarga que não tinha nada de engraçado. Liguei 37 vezes nos primeiros 2 meses. Você trocou todos os números. Sua família me disse que você tinha ido para São Paulo fazer algo da sua vida, que não queria que nada daqui te puxasse para baixo, inclusive eu. As lembranças bateram como ondas. Ele lembrava daqueles dias, cego de ambição, convencido de que amor era luxo que pobre não podia se dar. Lembrava de bloquear todo contato com a vida anterior, como quem amputa um membro gangrenado. Descobri que estava grávida 2 semanas depois que você foi embora, continuou Camila. E agora a voz dela era mais forte, forjada no aço da sobrevivência. Estava apavorada. Tinha 26 anos, trabalhava de garçonete, meu pai tinha acabado de morrer. Mas decidi que esse bebê era meu, só meu. Não ia correr atrás de um homem que deixou bem claro que eu não era suficiente para o grande futuro dele. Camila, não, levantou a mão, parando ele. Você não veio aqui para se reconectar, veio para me despejar, vi a notificação. Então me diz, Rafael Mendes, empresário de sucesso, quanto tempo você me dá para arranjar outro lugar? 30 dias? 60? A raiva na voz dela era legítima, ganha com sangue e suor. Rafael percebeu que tinha planejado essa conversa na cabeça dezenas de vezes durante o trajeto. Números, legalidades, talvez uma oferta generosa de realocação.
mas nunca tinha planejado para isso. Nunca tinha planejado para um filho. O filho dele. O filho. Preciso de tempo para processar isso, disse finalmente e odiava o quão patético soava. Você teve 7 anos, respondeu Camila. Eu processei sozinha. Processei o enjoo matinal sozinha. Processei o parto sozinha. Processei os primeiros passos dele, as primeiras palavras, os primeiros pesadelos. Então me desculpa se sua necessidade de processar não me comove muito. Mas embaixo da armadura de fúria, Rafael conseguia ver rachaduras. Conseguia ver o cansaço acumulado de anos lutando sozinha. Conseguia ver a mulher que uma vez o amou o suficiente para sonhar com um futuro juntos, antes dele explodir esse sonho por dinheiro e ambição. 6 meses, disse abruptamente. O quê? Fica 6 meses, sem aluguel. Nos dá 6 meses para entender o que é isso. Camila olhou para ele como se tivesse falado em outra língua. Caridade? Agora vem com caridade? Não é caridade. Não sei o que é, mas tenho um filho. E você merece não ser jogada na rua por minha culpa. De novo. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Do quarto, dava para ouvir Lucas cantando uma musiquinha infantil desafinada. Aquele som, a voz do filho dele que não conhecia, quebrou algo fundamental dentro do Rafael. Tá bom, disse Camila finalmente, com voz cansada. 6 meses, mas não para nós. Não tem nós, Rafael. Tem um menino que merece conhecer o pai, se você decidir ser pai. Só isso. Rafael assentiu, sabendo que tinha recebido mais do que merecia. Virou para ir embora, mas a voz de Camila o parou. Ele volta da escola às 3. Se quiser conhecer ele de verdade, pode aparecer amanhã. Mas Rafael esperou até ele olhar para ela. Se for entrar na vida dele, não pode sair depois. Ele já tem abandono demais na história. Não precisa de mais. Enquanto Rafael descia as escadas gastas do prédio, o peso do que acabara de descobrir o esmagava. Tinha construído um império, tinha negociado com tubarões financeiros, tinha conquistado mercados impiedosos, mas nada, absolutamente nada, tinha preparado ele para o terror de ser pai. Tem conquista que não se consegue com dinheiro, tem batalha que não tem mapa. Rafael apareceu exatamente às 3 da tarde do dia seguinte, dirigindo um carro que custava mais do que tudo que Camila provavelmente ganhava em 2 anos. Trazia uma caixa grande com laço vermelho. Um brinquedo eletrônico caríssimo, o tipo de coisa que comprava por catálogo quando os executivos dele tinham filhos e ele mandava presentes impessoais, mas impressionantes. Lucas abriu a porta com a mochila de dinossauros ainda pendurada num ombro. Os olhos dele brilharam ao ver a caixa. Para mim? Para você, disse Rafael, se sentindo ridiculamente nervoso na frente de uma criança de 6 anos. Lucas rasgou o papel de presente com o entusiasmo puro da infância. Dentro tinha um robô programável de última geração, completo com controle remoto e luzes de LED. Era o tipo de brinquedo que qualquer criança da Zona Sul rica ia querer. Lucas olhou por um longo momento. Depois, com a honestidade brutal das crianças, disse: "É bonito, mas não sei como funciona." Rafael se ajoelhou, tentando parecer acessível, tentando lembrar como ser humano. "Posso te ensinar. Tem sensores e..." "Tudo bem", interrompeu Lucas. "Quer ver minha coleção?" Antes que Rafael pudesse responder, o menino pegou na mão dele, aquela mãozinha quente e confiante na dele, e o arrastou para o quarto. O apartamento era minúsculo, talvez 40 metros quadrados no total. A tinta estava descascada em alguns lugares, mas tudo estava impecavelmente limpo. Cheirava a caldo de galinha e sabão de coco barato. O quarto do Lucas era do tamanho de um closet grande. Tinha uma cama de solteiro encostada na parede, uma estante feita de caixotes de feira pintados e, para surpresa do Rafael, prateleiras cheias de livros infantis, todos usados mas cuidadosamente encapados com plástico protetor. "Olha", disse Lucas com orgulho, apontando para uma caixa de sapato. "Minha coleção." Dentro tinha pedras, dezenas de pedras de tamanhos e cores diferentes,
cada uma etiquetada com letra infantil. Parque 3 de Maio, Rio com mamãe. Vovó me deu essa. São meus tesouros, explicou Lucas. Cada uma tem uma história. Essa é de quando a mamãe me levou para a praia pela primeira vez. Essa é de quando achei um fóssil na escola. Tá vendo? Tem um formato estranho. Rafael se viu sentado no chão frio, segurando pedras comuns como se fossem diamantes, ouvindo o filho dele narrar aventuras épicas que custaram exatamente R$0, mas valiam tudo para esse menino. O contraste com o robô de R$500 abandonado na sala era devastador. Você coleciona alguma coisa? Perguntou Lucas, olhando para ele com aqueles olhos verdes impossíveis. Rafael pensou no seu apartamento de luxo no Itaim, minimalista, desenhado por decoradores, cheio de arte cara que ele nunca olhava de verdade. Não colecionava nada. Acumulava ativos, mas não colecionava memórias. Não, admitiu. Acho que não. Tudo bem, disse Lucas generosamente. Pode começar agora. Pega essa. Ofereceu uma pedra cinza com veios brancos. Achei ela hoje. Pode começar sua coleção. Rafael pegou a pedra, se sentindo ridiculamente tocado por esse gesto simples. Colocou no bolso do terno sob medida, onde ia ficar deslocada contra a seda do forro. Camila apareceu na porta do quarto com 2 copos de suco. Lucas, dá um tempo pro moço. Não tá incomodando, disse Rafael rapidamente. Ele tava me mostrando a coleção dele. Camila olhou a cena. O empresário milionário sentado no chão com o filho dele, segurando pedras, e algo complicado passou pelo rosto dela. Não exatamente suavidade, mas talvez a menor rachadura na armadura. Quer ficar pro lanche? Perguntou, e soava mais como desafio do que convite. O lanche foi pão com geleia de morango e suco de laranja em copos descombinados. Rafael, que tomava café da manhã em restaurantes 5 estrelas, comeu como se fosse um banquete. Lucas tagarelava animado sobre o dia na escola, sobre a professora que era muito legal mas brigava demais, sobre o melhor amigo David que tinha um cachorro. Você tem cachorro? Perguntou Lucas. Não. Tem filho? A pergunta caiu como uma bomba. Camila congelou. Rafael buscou as palavras certas. Não sabia que tinha um filho, disse honestamente. Mas agora sei que tenho. Lucas inclinou a cabeça, processando isso com a seriedade das crianças pequenas. Isso me faz seu filho? Sim. Isso quer dizer que você é meu pai? O ar ficou denso. Camila largou o copo, pronta para intervir. Rafael sentiu o peso desse momento, entendendo que a resposta dele ia marcar tudo o que viesse depois. Sim, disse. Sou seu pai, mesmo que não tenha sido muito bom nisso até agora. Lucas considerou com aquela franqueza que as crianças têm. Tudo bem, você pode aprender. Eu te ensino. Ser filho é fácil. A simplicidade disso, a absolvição pura e imerecida, quase destruiu Rafael. Camila se levantou abruptamente, murmurando algo sobre lavar louça. Rafael a ouviu chorar baixinho na cozinha, mas teve a sabedoria de não seguir. Quando Rafael foi embora naquela tarde, Lucas o abraçou. Um abraço rápido e forte de criança, e disse: Volta logo, tá? Tá, prometeu Rafael, e pela primeira vez em 7 anos, sentiu algo que não era ambição queimando no peito. Sentia responsabilidade, sentia medo, sentia, mais aterrorizantemente, que sentia amor. A rotina começou a se estabelecer de forma estranha e desconfortável. Rafael aparecia 3 vezes por semana, sempre pontual, sempre com presentes que gradualmente foram ficando menos extravagantes e mais pensados. Aprendeu que Lucas amava livros de dinossauros, que a cor favorita dele era azul como o céu, que odiava cenoura mas comia brócolis, se Camila fizesse em forma de arvorezinhas mágicas. Mas quanto mais tempo passava naquele mundo minúsculo, mais ficava evidente o abismo entre a vida dele e a deles. O apartamento ficava no 3º andar de um prédio sem elevador. As paredes eram finas, dava para ouvir o vizinho de cima andando, a senhora do lado cozinhando, o bebê de baixo chorando. Para o Rafael, acostumado com o silêncio isolado do seu apartamento,
era inicialmente claustrofóbico. Mas aí começou a notar outra coisa. O prédio inteiro vivia interconectado como um organismo. Os vizinhos emprestavam açúcar uns para os outros, cuidavam dos filhos dos outros, compartilhavam notícias. Camila era o coração daquela comunidade. Todo domingo, cozinhava panelões de comida e distribuía marmitas para os idosos do prédio. Seu Mário, do 201, viúvo e diabético, recebia refeições sem sal, mas deliciosas. Dona Chen, do 405, imigrante que mal falava português, recebia instruções escritas em mandarim sobre como esquentar a comida. Seu Fernando, do primeiro andar, veterano com mãos trêmulas, recebia tudo pré-cortado. Então por que você faz isso? Perguntou Rafael num domingo, observando ela separar porções em potes reciclados. Trabalha a semana inteira. Esse é seu único dia de folga. Camila olhou para ele como se tivesse feito uma pergunta profundamente idiota. Porque eles estão sozinhos. Porque quando o Lucas era bebê e eu estava com febre tão alta que não conseguia levantar, a dona Chen cuidou dele a noite inteira. Porque quando não tinha dinheiro para o depósito desse apartamento, o seu Fernando me emprestou sem juros. Porque é assim que funciona aqui. A gente cuida uns dos outros. Era um conceito completamente estranho para o mundo do Rafael, onde relacionamentos eram transacionais, onde tudo tinha um preço, onde vulnerabilidade era fraqueza. Descobriu que Camila trabalhava como professora substituta em 3 escolas diferentes. Toda manhã saía às 6, deixava o Lucas na casa da dona Chen, dava aula em qualquer escola que ligasse naquele dia, buscava o Lucas às 3 e aí passava as tardes fazendo bolos por encomenda. As especialidades dela eram bolo de cenoura com brigadeiro e bolo de chocolate, vendidos por boca a boca no bairro. Ganhava o suficiente para sobreviver, nunca para prosperar. Você podia ser professora efetiva, disse Rafael numa tarde, vendo o currículo impressionante que descobriu escondido numa gaveta. Tem pós-graduação em pedagogia. Por que aceita só substituição? Camila não levantou os olhos do bolo que estava enfeitando. Porque as vagas efetivas exigem disponibilidade total. Exigem ficar até tarde para reunião, participar de evento à noite. Não posso fazer isso. O Lucas precisa de mim em casa para jantar, para lição, para dormir. Não tenho família para ajudar. Não tenho dinheiro para babar. Então faço o que dá. A realidade da vida dela, de como cada decisão girava em torno do Lucas, de como sacrificava a carreira pedaço por pedaço no altar da maternidade solo, bateu no Rafael com força de tsunami. Enquanto ele construía impérios, ela construía uma vida para o filho dele com as unhas e determinação pura. Numa tarde, estava sentado no sofazinho gasto, enquanto Lucas desenhava no chão. O prédio vibrava de vida. Música de algum apartamento, cheiro de tempero de outro, vozes se misturando numa sinfonia caótica. Rafael, que pagava fortunas por silêncio e privacidade, descobriu que não incomodava. Na verdade, tinha algo reconfortante em todo aquele barulho vital. Tá desenhando o quê? Perguntou. Lucas levantou o papel. Uma família de palitinhos. Mamãe com cabelo comprido, um menininho. E uma figura nova, mais alta, de gravata. Somos nós, explicou Lucas. A mamãe, eu e você, na nossa casa. Rafael sentiu o peito apertar. Camila, que estava na cozinha, ficou muito quieta. Essa era a fantasia do Lucas, óbvia e pura. Um pai que ficava, uma família completa. Mas Rafael tinha uma reunião do conselho em 2 horas. Tinha que voltar para outra vida dele, onde usava ternos de grife e tomava decisões que moviam milhões. Esse mundo de desenho com giz de cera e bolos caseiros, como esses 2 mundos podiam coexistir? É um desenho lindo, disse finalmente com voz rouca. Posso ficar com ele? Lucas acenou entusiasmado. Rafael dobrou o desenho com cuidado e guardou na pasta de couro, junto com contratos de milhões de reais. O contraste era absurdo. Ele era absurdo. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para o apartamento dele, Rafael viu a cidade se transformar, de ruas estreitas com roupa pendurada nas varandas para avenidas largas com prédios iluminados, de vendedores ambulantes para restaurantes exclusivos, da vida barulhenta e apertada da Camila para o luxo frio e silencioso dele.
Colocou o desenho do Lucas na geladeira vazia e cara. Parecia ridiculamente fora de lugar. Aquele papel amassado com giz de cera barato, grudado com ímã de geladeira turístico entre aço inox e mármore importado. Mas era a única coisa em todo o apartamento minimalista que parecia real. Ponte entre mundos não se constrói com dinheiro, se constrói com presença. A explosão veio na quarta semana, inevitável como temporal de verão. Rafael estava sentado no sofá da Camila, checando e-mails no celular, enquanto Lucas fazia lição. Camila saiu da cozinha, viu a cena, e algo nela simplesmente quebrou. "O que você está fazendo?" perguntou, e a voz tinha um fio perigoso. Rafael levantou o olhar, confuso. "Tô ajudando o Lucas com a..." "Você tá no celular, como sempre. Fisicamente aqui, mentalmente em outro lugar." Cruzou os braços, o cansaço acumulado de anos derramado em cada palavra. "É exatamente o que você fazia antes. Lembra? Dizia que estava presente, mas sua cabeça estava nos negócios, nos planos, em qualquer coisa menos a gente. Camila, tenho responsabilidades. E eu também tinha." A voz subiu, anos de silêncio se rompendo como represa. "Tinha sonhos, queria fazer doutorado, queria viajar, queria 1000 coisas. Mas quando engravidei e você sumiu, sabe o que fiz? Coloquei tudo de lado. Porque tinha um filho que dependia de mim. Só de mim." Lucas, assustado, largou o lápis. Camila percebeu, respirou fundo, tentou se acalmar. "Vai para o seu quarto, amor. Os adultos precisam conversar." Quando Lucas saiu, fechando a porta de leve, o silêncio foi brutal. Rafael se levantou, guardando o celular. "Não é justo. Não é justo?" Camila riu, um som amargo e quebrado. "Quer falar de justo? Foi justo me deixar com R$ 16 na conta e um bebê crescendo na barriga? Foi justo ter que pedir dinheiro emprestado para comprar fralda enquanto você construía seu império? Foi justo o Lucas chorar, perguntando por que não tinha pai igual às outras crianças? Eu não sabia, porque não quis saber." As lágrimas agora fluíam livres. Trocou todos os números. Disse para sua família que eu era seu passado. Me apagou como se nunca tivesse existido. Então não vem ficar aí com seu terno de milhares de reais falando sobre o que é justo. Rafael sentiu a velha defensividade surgir, a necessidade de se proteger, de se justificar. "Eu tinha 26 anos, Camila. Era pobre, desesperado. Achei que se não fugisse dali ia morrer naquele bairro trabalhando em obra pro resto da vida. E eu tinha 23. Trabalhava dobrado no restaurante e engravidei porque você disse que me amava. Disse que ia construir algo junto. Eu era idiota. Era jovem e... Não." Camila parou ele com a mão tremendo. "Não usa a idade como desculpa. Muito homem jovem fica. Muito homem pobre é pai incrível. Você não foi embora porque era pobre ou jovem. Foi embora porque amava sua ambição mais do que amava a gente." As palavras cortavam como lâminas, principalmente porque eram verdade. Rafael lembrava daqueles dias. A fome não só de comida, mas de mais, de melhor, de escape. Lembrava de olhar para Camila no uniforme de garçonete, com as mãos ásperas de lavar louça, e sentir pânico em vez de ternura. Pânico de que aquilo virasse a vida dele para sempre. De que o amor fosse a armadilha que mantinha ele pobre eternamente. "Você tinha razão", disse finalmente com voz quebrada. "Eu estava apavorado de ficar. Estava apavorado de virar meu pai, trabalhando até morrer por salário miserável, sem nunca ter nada. Quando me ofereceram aquele trampo em São Paulo, achei que era minha única chance de ser alguém. E eu virei ninguém para você." "Não." Se aproximou, mas ela recuou. "Você nunca foi ninguém. Você me apavorava porque importava demais. Porque se ficasse com você, ia ter que te escolher acima de tudo. E não era corajoso o suficiente então para fazer essa escolha." Camila limpou as lágrimas com as costas da mão, aquele gesto que Rafael lembrava de anos atrás, quando brigavam sobre dinheiro, sobre futuro, sobre tudo. E agora? Agora é corajoso o suficiente? A pergunta ficou suspensa entre eles. Rafael queria dizer que sim, queria acreditar que tinha mudado.
Mas a verdade era mais complicada. Ainda era o homem que colocava trabalho em primeiro lugar, que media sucesso em números, que se sentia mais confortável em salas de reunião que em sofás gastos. Não sei, admitiu. Tô tentando. Tentar não é suficiente para o Lucas. Camila abraçou a si mesma, de repente pequena e cansada. Aquele menino já passou por demais. Já ouvi mentira demais sobre por que o pai não tá. Se vai entrar na vida dele, precisa entrar inteiro. Não pode ser o tio rico que aparece com um presente caro e some quando complica. Não vou sumir. Não? E quando o trabalho te chamar para outro país? Quando ter filho complicar seus planos de negócio? Quando achar alguém que se encaixa melhor no seu novo mundo? As perguntas eram flechas certeiras. Rafael não tinha respostas que soassem convincentes, nem para si mesmo. A vida inteira dele era construída sobre mobilidade, flexibilidade, ambição sem amarras. Um filho, uma família, eram âncoras. E ele tinha passado uma década fugindo de qualquer coisa que ancorasse. Mereço sua raiva, disse. Mereço sua falta de confiança. Mas Camila, aquele menino ali dentro é meu filho. Não sabia, mas agora sei. E não posso simplesmente ignorar isso. Não tô pedindo para ignorar. Tô pedindo para ser real. Se vai ser pai dele, seja pai. Não um investidor que visita o projeto de vez em quando. Do quarto do Lucas veio um soluço abafado. Os dois congelaram. Camila foi rápido para lá, Rafael seguiu. Encontraram Lucas encolhido na cama, chorando baixinho. Vocês estão brigando por minha culpa? Perguntou com voz pequena. Meu pai vai embora de novo? Camila se ajoelhou do lado da cama, fazendo carinho no cabelo do filho. Não, amor. Não é culpa sua, nunca é culpa sua. Lucas olhou para o Rafael com olhos úmidos e assustados. Você vai embora? Rafael se ajoelhou também do outro lado da cama. Pegou uma das mãozinhas pequenas do Lucas. Não vou embora, disse, e rezou para que fosse verdade. Tô aprendendo a ser seu pai. E às vezes adulto tem que falar de coisa difícil, mas não vou embora. Promete? Promessa para criança é sagrada. Quebra com consequência eterna. Prometo, disse Rafael, sentindo o peso daquelas palavras como correntes ou asas. Não tinha certeza qual. Camila olhou para ele por cima da cabeça do filho, os olhos dizendo claramente: é bom que cumpra essa promessa. Naquela noite, depois que Lucas finalmente dormiu, Rafael e Camila sentaram na salinha minúscula, com xícaras de café amargo entre eles. Você machucou, disse Camila suavemente. Fundo, duradouro. E não pode simplesmente comprar sua saída disso. Eu sei. O Lucas merece mais que eu sei. Merece constância. Merece um pai que não foge quando fica difícil. E vai ficar difícil, Rafael. Criança é difícil. Relacionamento é difícil. Essa vida real com problema real, é difícil. Eu entendo. Entende? Porque de onde estou sentada você ainda é o mesmo homem que fugiu 7 anos atrás. Mais rico, sim. Mais bem vestido, sim. Mas fundamentalmente mudou mesmo? Era a pergunta que Rafael fazia nas noites de insônia. Tinha mudado? Ou estava só brincando de ser diferente, fazendo turismo na pobreza honesta antes de voltar para a vida verdadeira? Não sei se mudei, admitiu. Mas sei que quero tentar, pelo Lucas. E Camila, por você também. Ela balançou a cabeça. Não, não por mim. Esse barco já navegou faz tempo. O que a gente tinha morreu quando você matou. Mas o Lucas, ele merece uma chance. Então faz por ele. Só por ele. Rafael assentiu, aceitando aquela verdade amarga. Não tinha segunda chance com a Camila. Só responsabilidade com o filho. E talvez, só talvez, fosse exatamente o que merecia. As semanas seguintes trouxeram uma rotina estranha. Rafael foi reduzindo progressivamente as horas de escritório, algo que surpreendeu todos os sócios, para passar mais tempo no apartamento 304. No começo foi desajeitado, esse homem acostumado a controlar salas de reunião, agora tentando ajudar com lição de matemática da primeira série. Assim não, pai, dizia Lucas com paciência exagerada. A tia disse que tem que contar nos dedos primeiro. Pai. A palavra ainda batia toda vez.
um peso doce e aterrorizante. Rafael aprendeu a navegar o mundo do Lucas. Desenho animado no sábado de manhã, parque no domingo, livro antes de dormir. Aprendeu que Lucas amava histórias de dragão, mas tinha pavor de trovão, que preferia suco de maçã ao de laranja, que tinha um bichinho de pelúcia chamado Senhor Garra, que precisava estar na cama toda a noite. Mas o que Rafael não tinha antecipado era quanto ia aprender sobre Camila também. Não a Camila das lembranças, jovem, sonhadora, cheia de planos vagos sobre o futuro, mas a Camila que a vida forjou em aço temperado. Numa tarde, estava ajudando a lavar louça, algo que nunca tinha feito na própria casa onde tinha empregada, quando notou as mãos da Camila. Eram ásperas, com pequenas cicatrizes de queimadura de forno, unhas curtas e sem esmalte. Eram mãos de alguém que trabalhava, que criava, que sobrevivia. "No que você está pensando?" perguntou ela, secando um prato. "Em como suas mãos mudaram." Camila olhou para elas como se visse pela primeira vez. Mão muda quando você tem que usar de verdade, quando não pode pagar para outros fazerem as coisas por você. Não era uma acusação, só um fato, mas doía mesmo assim. "Devia usar luva quando faz bolo", disse desajeitadamente. Camila sorriu não com humor, mas com algo mais triste. "Luva custa dinheiro, queimadura sara de graça." Era aquele pragmatismo brutal, tão diferente do mundo do Rafael, onde nunca pensava em custos pequenos, onde desperdiçava numa refeição mais do que Camila gastava numa semana de mercado, que fazia ele entender quão profunda era a rachadura entre eles. Mas Lucas era a ponte. Lucas, com sua inocência e amor incondicional, criava espaços onde Rafael e Camila podiam existir sem a história pesada entre eles. "Mãe, o pai pode ir no evento da escola?" perguntou Lucas numa noite durante jantar. Camila ficou visivelmente tensa. Rafael sabia que isso era território perigoso. Evento escolar significava outros pais, perguntas, explicações. "Não sei se seu pai tem tempo, amor." "Tenho tempo", disse Rafael rapidamente. "Que tipo de evento?" "Dia das profissões. Cada criança leva o pai ou a mãe para falar do trabalho." Os olhos do Lucas brilhavam de empolgação. "Você pode falar dos seus prédios?" Rafael viu a expressão da Camila. Aviso e preocupação misturados. Sabia o que ela estava pensando. Quanta riqueza mostrar. Como não fazer outras crianças se sentirem mal? Como não transformar isso num espetáculo? "Posso falar sobre arquitetura", disse cuidadosamente. "Sobre como constrói prédio. Nada ostentoso." "Não vem de BMW", disse Camila bruscamente. "Pega táxi ou metrô." "Combinado." O dia das profissões foi revelador. Rafael chegou de táxi usando jeans, os primeiros que comprava em anos, e camisa simples. A escola era modesta, paredes com tinta descascada, janelas com rachaduras seladas com fita, um pátio de cimento com tabelas de basquete enferrujadas. Viu Camila num canto, conversando com outras mães. Ela o viu e acenou levemente, uma trégua tácita pelo Lucas. Os pais apresentaram trabalhos diversos. Um encanador, uma enfermeira, um motorista de ônibus, uma cozinheira. Rafael ouviu eles falarem com orgulho dos trabalhos, de servir a comunidade, do valor de um dia honesto de trabalho. Quando foi a vez dele, falou brevemente sobre engenharia estrutural, sobre como cada prédio precisa de base forte, sobre trabalho em equipe. Não mencionou a empresa, não mencionou a riqueza. Falou só sobre construção. Lucas olhava com adoração pura. E Rafael sentiu algo mudar no peito. Pela primeira vez, se perguntou se o sucesso dele importava tanto quanto tinha pensado. Se os prédios que construía eram tão importantes quanto esse momento, essa criança orgulhosa do pai, essa conexão frágil que estavam formando. Depois do evento, enquanto voltavam a pé para o apartamento, Rafael insistiu em andar, não pegar táxi. Lucas pegou na mão dele. "Você foi o melhor pai lá", disse com a confiança absoluta de criança de 6 anos. Rafael olhou para Camila andando do outro lado do Lucas. Ela olhou também, e por um momento, só um momento, tinha algo nos olhos dela que não era raiva ou ressentimento. Era algo mais suave. Talvez reconhecimento. Talvez o começo do perdão.
Naquela noite, depois de colocar o Lucas para dormir, Rafael e Camila sentaram na varandinha minúscula do apartamento. A cidade se estendia na frente deles. Luzes piscando, sons de trânsito distantes. Vida pulsando em cada canto. Você foi bem hoje, disse Camila. Com o jeans e tudo. Quase esqueci como se vestir normal, admitiu Rafael. Sentiu que estava fora do lugar? Rafael considerou honestamente. Sim. Mas também me senti mais real que em meses. No meu mundo, tudo é performance. Ninguém fala o que pensa de verdade. Tudo é estratégia. Mas hoje, aqueles pais falavam com orgulho real de trabalho real. Tem algo nisso que pareceu importante. Camila olhou de lado para ele. Tá dizendo que sente falta de ser pobre? Não. Rafael riu. De jeito nenhum. Sei bem demais como pobreza dói. Mas sinto falta da autenticidade, acho. Da simplicidade de saber quem você é e o que importa. E o que importa, Rafael? A pergunta ficou suspensa no ar noturno. Rafael pensou no apartamento vazio, nas contas bancárias cheias, nos sucessos vazios. Pensou no Lucas rindo, nos jantares simples numa mesa pequena, no calor dessa comunidade apertada. Ainda estou tentando descobrir, admitiu. Camila assentiu como se esperasse aquela resposta. Só não machuca o Lucas enquanto descobre, porque quando for embora, e uma hora vai porque homem como você sempre vai ser ele que fica quebrado. Homem como eu. Homem que acha que pode ter tudo, que pode visitar a pobreza como turista e voltar para a vida real quando cansar. A acusação doía porque tinha fundamento. Rafael não podia prometer que ia ficar. Não podia prometer que esse mundo novo, esse mundo de autenticidade e simplicidade, ia ser suficiente quando a novidade passasse. Não sou tão cínico quanto você pensa, disse finalmente. Não mudou tanto quanto espera, respondeu Camila, mas não levantou e foi embora. Ficou sentada ali com ele, naquela varandinha pequena, compartilhando um silêncio que não era totalmente desconfortável. E Rafael percebeu que esses momentos, pequenos, silenciosos, sem importância, eram talvez mais preciosos que qualquer negócio que já tinha fechado. Transformação não vem com fanfarra, vem em momento pequeno, em silêncio compartilhado, em ponte frágil construída com gesto minúsculo. A crise chegou no 3º mês, súbita e brutal como toda crise real. Rafael estava numa reunião do conselho quando o celular vibrou. Ignorou a primeira ligação da Camila. Estava negociando uma fusão de 8 dígitos. Ignorou a segunda. Mas quando veio a terceira em rápida sucessão, algo gelado se instalou no estômago dele. Se desculpou e saiu da sala de conferência com olhares irritados dos executivos. Camila, é o Lucas. A voz dela estava tensa, controlada daquele jeito que a gente fica quando está à beira do pânico. Tá com febre muito alta. Não baixa. Tá meio mole e respirando estranho. Onde você tá? No hospital público. Tô esperando... Faz quanto tempo que tá esperando? 3 horas. Falam que é a vez dele logo, mas tem muito caso de emergência e... Rafael já estava andando pro elevador. Tô indo. Me dá 20 minutos. Rafael, não precisa... Tô indo. Dirigiu feito louco pela cidade, buzinando quando o trânsito travava, xingando cada sinal vermelho. O hospital público ficava num bairro que ele raramente visitava. Tudo concreto, cinza e desespero. O estacionamento estava lotado. Deixou o BMW num espaço de carga, sem ligar para a multa. Encontrou Camila na sala de espera do pronto-socorro, um espaço lotado, que cheirava a desinfetante e suor. Lucas estava no colo dela, pálido e fraco, os olhos normalmente brilhantes agora opacos de febre. Camila parecia exausta, com olheiras fundas, roupa amassada. Rafael entendeu que ela provavelmente não tinha comido nem dormido direito há dias. Quanto tempo ainda? Perguntou bruscamente para a recepcionista. A mulher nem levantou o olhar. Tão na lista. Quando tiver vaga, a gente chama. Meu filho está com 40 de febre. Quando vai ter vaga? Todo mundo aqui tem emergência, senhor. Agora olhou, cansada e acabada. Não posso fazer cama aparecer do nada.
Rafael sentiu a raiva borbulhar, impotente. Pegou o celular, ligou para o assistente. Preciso do melhor hospital particular pediátrico da cidade. Preciso de quarto agora. Não daqui 2 horas. Agora. Camila levantou, furiosa mesmo no cansaço. O que você está fazendo? Tirando a gente daqui. Não preciso da sua caridade. Não é caridade, Camila. A voz saiu mais alta que pretendia, fazendo várias cabeças virarem. É nosso filho. Tá doente. E se posso fazer ele ver médico agora em vez de daqui 3 horas, vou fazer. Pode me odiar depois, mas por favor, deixa eu fazer isso. Camila olhou para o Lucas, que tossiu fraco. A luta no rosto dela era visível. Orgulho contra pragmatismo, ressentimento contra necessidade. No fim, assentiu. 20 minutos depois, estavam no hospital sírio-libanês. Um mundo completamente diferente. Paredes limpas, ar-condicionado funcionando, arte nos corredores. Uma médica competente examinou Lucas imediatamente. Pneumonia inicial, diagnosticou, a voz calma, mas séria. Bom que trouxeram quando trouxeram. Vamos internar para observação, antibiótico na veia, soro. O quarto era privativo, com cama para acompanhante onde Camila podia dormir. Tinha TV, banheiro particular, janela com vista para o jardim. Tudo que o hospital público não era. Rafael viu a expressão da Camila. Vergonha misturada com alívio. Orgulho ferido misturado com gratidão forçada. Quando Lucas finalmente dormiu, ligado ao soro e oxigênio, Camila explodiu em voz baixa, mas intensa. Não pode fazer isso. Fazer o quê? Cuidar do meu filho? Comprar sua entrada. Se afastou da cama, mantendo a voz baixa, mas furiosa. Cada vez que uso seu dinheiro, cada vez que aceito sua ajuda, perco um pedaço da minha dignidade. Isso não é sobre dignidade. É sobre o Lucas. Tudo é sobre dignidade. As lágrimas agora corriam. Carreguei aquele menino na barriga por 9 meses, sem ajuda de ninguém. Criei ele por 6 anos, com o que ganhava com minhas próprias mãos. Aprendi a fazer tudo sozinha, porque tinha que fazer. E agora, você chega com seu dinheiro infinito e me faz sentir que tudo que fiz não foi suficiente. Não é isso que Não? Então o quê? Tá mostrando que com dinheiro tudo é mais fácil? Já sei, Rafael. Pode crer, sei todo dia maldito quando o Lucas precisa de tênis novo e tenho que decidir entre isso e pagar luz. Quando tá doente e espero horas em hospital horrível, porque é o que posso pagar. Não preciso que esfregue na minha cara. Não tô tentando esfregar nada. Rafael passou as mãos no cabelo, frustrado. Tô tentando ajudar. Tenho recurso. Por que não usar? Porque não quero dever. Porque toda vez que aceita algo de alguém, essa pessoa tem poder sobre você. E você já tirou poder demais de mim, Rafael. Não vou dar mais. Poder? É disso que se trata? De controle? Se trata de sobreviver com minha dignidade intacta. Respirou fundo, tentando se acalmar. Olha, sei que você está acostumado a resolver tudo com dinheiro. Problema, solução, pagar. Mas tem coisa que não funciona assim. Criança não funciona assim. Família não funciona assim. Então o que era para fazer? Ver meu filho doente e não fazer nada quando posso ajudar? Podia ter perguntado. Podia ter nos respeitado o suficiente para consultar em vez de simplesmente decidir. Limpou os olhos. Mas isso ia exigir ver a gente como igual. E para você nunca fomos. Eu era a menina pobre que te prendia. Agora sou a mãe solteira que precisa de resgate. Nunca só. Pessoas. As palavras bateram como soco. Rafael percebeu que ela tinha razão. Tinha tomado o controle automaticamente, assumindo que o dinheiro dele dava a resposta, que o poder dele resolvia problema, sem pensar que Camila tinha navegado esses problemas por anos sem ele, que tinha o próprio sistema, a própria dignidade, a própria força. Você tem razão, disse finalmente. Devia ter perguntado. Devia ter tratado você como parceira, não como projeto de caridade. Não sou seu projeto. E o Lucas também não. Eu sei. Sentou pesado na cadeira do lado da cama de hospital. É que, quando vi o Lucas tão doente, algo em mim entrou em pânico. Não pensei em orgulho ou dignidade ou política. Só pensei em fazer ele ficar bem. Camila sentou também, exausta. Sei que sua intenção é boa.
Mas, Rafael, a vida não é sempre hospital particular e solução instantânea. Às vezes é esperar 3 horas. Às vezes é fazer o melhor que dá com o que tem. E o Lucas precisa entender isso. Precisa saber que valor não vem do dinheiro, mas do esforço, do sacrifício. Quer que ele sofra quando não precisa? Não. Quero que entenda que a maioria das pessoas sofre. Que o que você pode comprar é privilégio, não normalidade. Porque um dia você vai cansar de brincar de família pobre. Vai voltar para sua vida de verdade. E quando o Lucas ficar só comigo de novo, não quero que sinta que a vida dele comigo é inferior. Não vou embora. Você disse isso antes. Camila olhou direto nos olhos dele. E olha como deu. Não tinha resposta para isso. O passado era fantasma que vivia entre eles, lembrando constantemente que promessa quebra, que amor não basta, que história tende a se repetir. Ficaram em silêncio, ouvindo o bip suave dos monitores médicos, a respiração compassada do Lucas dormindo. Apesar de toda a tensão, de todas as palavras duras, nenhum dos dois foi embora. Ficaram. Os 2 pais dessa criança, unidos pela biologia e separados por todo o resto. Quando melhorar, disse Camila finalmente, não tem mais hospital particular. Volta para o médico da comunidade. Volta para nossa vida normal. Tá bom. E não tem mais decisão unilateral. Se vai ser pai dele, somos coparentes. Isso significa consultar, negociar, respeitar. Entendido. Camila estudou ele, avaliando a sinceridade. Você está acostumado a dar ordem, a fazer gente pular quando você fala. Isso vai ser difícil para você. Tudo isso é difícil para mim, admitiu Rafael, mas estou disposto a aprender. Por quanto tempo? Até cansar? Até ficar inconveniente? Não sei, Camila. Não tenho todas as respostas. Mas sei que quando vi o Lucas doente, senti algo que nunca tinha sentido. Medo de verdade. Não de perder dinheiro ou negócio. Medo de perder ele. E isso tem que significar alguma coisa. Camila pareceu amolecer levemente. Significa que tem instinto paterno. É bom. Mas instinto não basta. Paternidade é trabalho diário, chato, cansativo. São 1000 decisões pequenas, não grandes gestos dramáticos. Me ensina. Não é meu trabalho te ensinar a ser pai. Então deixa eu aprender fazendo. Deixa eu errar. Mas não me afasta. Passou um longo momento. Lucas murmurou algo no sono, e os 2 viraram automaticamente para ele, alerta a qualquer sinal de desconforto. Esse movimento sincronizado, 2 pais respondendo ao filho, disse mais que todas as palavras. Tá bom, disse Camila finalmente, mas nos meus termos, no nosso mundo, não no seu. Aceito. Não era reconciliação, não era perdão, mas era algo. Uma trégua frágil construída sobre a única coisa que realmente dividiam. Amor pela criança dormindo entre eles. Ponte mais forte se constrói na crise, e família mais verdadeira nasce de aprender a negociar em vez de controlar. Lucas se recuperou rápido como criança faz. Em 3 dias, estava de volta em casa, exigindo panqueca e reclamando de tédio. Mas algo tinha mudado na dinâmica frágil que Rafael e Camila vinham construindo. Rafael começou a aparecer não só nos momentos planejados, mas nas urgências mundanas da vida diária. Quando Camila precisava buscar ingrediente para bolo grande que tinham encomendado, ele cuidava do Lucas. Quando a torneira da cozinha quebrou, chamou o encanador e resistiu ao impulso de pagar o triplo por serviço imediato quando Camila fuzilou ele com o olhar. Aprendeu a navegar o equilíbrio delicado entre ajudar e controlar, entre dar e condescender. Os sócios notaram a mudança. Rafael saía do escritório às 5 para chegar a tempo para o jantar. Recusava a reunião noturna. Durante videoconferência crucial, deu para ouvir Lucas no fundo gritando algo sobre dragão, e Rafael não se desculpou, nem ficou sem graça. Só pediu licença, silenciou o microfone por um momento e continuou. Roberto Silva, o sócio principal dele, confrontou ele numa tarde. O que está acontecendo com você, Rafael? Recusou o negócio com os japoneses. Tá saindo cedo, tem boato que você tem filho secreto. Não é secreto, disse Rafael. É só novo. Novo?
Você tem filho que não sabia? Roberto assobiou. Isso é complicado. É minha vida. É sua vida profissional também. Cliente fala. Investidor fica nervoso quando tem instabilidade pessoal. Meu filho de 6 anos não é instabilidade, é realidade. Roberto se recostou na cadeira de couro cara, estudando Rafael. Olha, entendo. Responsabilidade paterna, tudo isso. Mas não pode deixar isso destruir tudo que construímos. Essa empresa vale 120 milhões. Vai jogar fora por situação familiar complicada? Não é situação. É meu filho. O filho que não sabia que existia 3 meses atrás. Qual é, Rafael? Seja realista. Acerta um trust generoso, paga pensão. Mas não reconfigura sua vida inteira por culpa. As palavras tocaram num nervo, porque parte do Rafael se perguntava se o Roberto tinha razão. Estava reagindo exageradamente? Essa mudança dramática de vida, era sustentável? Ou, eventualmente, ia se ressentir das restrições, ia sentir falta da liberdade da vida anterior? Naquela noite, durante jantar no apartamento minúsculo, macarrão com molho de tomate simples, nada como as massas artesanais que comia em restaurante caro, Lucas fez uma pergunta que cortou direto no centro de tudo. Pai, por que você mora em outro lugar? Camila congelou, garfo no meio do caminho para a boca. Rafael sentiu o peso da pergunta. Porque tenho meu apartamento, e vocês têm o de vocês. Mas família mora junto. Meu amigo André tem mãe e pai na mesma casa. Lógica de 6 anos é implacável e pura. Tem família que mora assim, disse Rafael cuidadosamente. E tem que mora diferente. Você não gosta de morar com a gente? Lucas, amor, interveio Camila. É complicado. Porque tudo é complicado. Lucas fez aquela cara que fazia quando ia fazer bico. Quero que você more com a gente. Que tá aqui quando acordo. Que toma café com a gente. Rafael olhou para Camila, buscando orientação. Ela parecia presa entre proteger o filho e manter os próprios limites. Quem sabe um dia, amor, disse Camila finalmente. Mas agora é isso que temos. Lucas empurrou o prato, não convencido. Foi pro quarto, não com birra dramática, mas com aquela tristeza silenciosa que era pior. Quando estavam sozinhos lavando louça, Camila disse, você não pode se mudar para cá. Não estava sugerindo. Sei que não. Mas está pensando. E não pode rolar. Esse é meu espaço. Meu refúgio. Não posso te ter aqui o tempo todo. Nem pelo Lucas. Especialmente pelo Lucas. Secou um prato com mais força que o necessário. Porque quando inevitavelmente for embora, vai ser pior se acostumar te tendo aqui. Menos doloroso se sempre foi alguém que visitava. Continua achando que vou embora. Porque a história é o melhor preditor do futuro. Rafael não podia rebater isso. O histórico dele falava por si. O confronto real chegou 2 semanas depois, quando Rafael recebeu uma proposta que mudou tudo. Um consórcio internacional estava comprando empresas de desenvolvimento imobiliário em toda a América Latina. Ofereceram comprar a empresa dele por uma soma obscena, suficiente para se aposentar aos 38. Mas o negócio incluía realocação para Dubai por 2 anos para transição e consultoria. Era a oportunidade da vida dele, o tipo de negócio que a gente só sonha. Passou 3 noites sem dormir, planilhas abertas, calculando, recalculando, os números eram incríveis. Podia montar um trust para o Lucas que garantisse educação até pós-graduação. Podia comprar para Camila uma casa num bairro melhor. Podia assegurar o futuro de todo mundo financeiramente. Mas significava ir embora. Contou para Camila numa tarde chuvosa enquanto Lucas estava na aula de arte. Ela ouviu em silêncio, o rosto cuidadosamente neutro. Parece uma grande oportunidade, disse finalmente. É. Vai aceitar? Não sei. Camila levantou, olhando pela janela para a cidade sob chuva. 7 anos atrás você tomou decisão parecida, escolheu oportunidade em vez da gente. E olha onde deixou a gente. Isso é diferente. É, virou para ele. Porque soa exatamente igual. Grande oportunidade, muito dinheiro, só exige que vá embora e deixe a gente para trás. Podia montar trusts, garantir que vocês fiquem bem cuidados. Dinheiro.
Camila riu amargamente. Sempre volta pro dinheiro com você, como se cheque pudesse substituir presença. Como se segurança financeira fosse o que o Lucas precisa. E que ele precisa, então? Um pai, não um benfeitor. Um pai. Alguém que está aqui para joelho ralado e pesadelo e dia de escola. Alguém que aparece não porque é conveniente, mas porque se comprometeu. Isso podia garantir o futuro dele. Futuro dele está garantido se tem dois pais que ficam. Camila cruzou os braços. Mas não posso te obrigar. Se quer ir, vai. Só conta para ele você. Não me faz ser a vilã de novo. Não é tão simples. Claro que é. Ou é pai dele ou não é. Ou a gente importa mais que dinheiro ou não. É a pergunta mais simples do mundo, Rafael. Só que a resposta é difícil. Rafael foi embora naquela noite sem resposta, o peso da decisão esmagando ele. Dirigiu sem rumo pela cidade, vendo duas vidas possíveis se estendendo na frente dele como caminhos divergentes. Caminho 1. Aceita o negócio. Fica obscenamente rico. Monta trusts. Visita ocasionalmente. Vive com culpa, mas também com sucesso. Vira o pai ausente, mas generoso. O tipo de homem que o próprio pai nunca pôde ser. Caminho 2. Recusa o negócio. Fica. Navega essa vida complicada de coparentalidade com uma mulher que mal confia nele. Sacrifica a oportunidade da vida. Arrisca-se ressentir eventualmente da escolha. Mas está lá, para joelho ralado e pesadelo e todo o resto. Parou num mirante olhando a cidade se estender embaixo. Luzes piscando representando milhões de vidas, milhões de escolhas como essa. O celular vibrou. Mensagem do Lucas, ditada pela Camila. Pai, vem amanhã. Quero mostrar meu desenho novo. Te amo. 3 linhas simples que derrubaram todas as defesas cuidadosamente construídas. Escolha que define vida raramente vem com clareza. Vem com medo, dúvida e peso igual nos dois lados da balança. Rafael sentou no carro, olhando a cidade, segurando o celular com a mensagem do filho, e soube que qualquer escolha que fizesse ia assombrar o homem que não escolheu ser. Rafael não dormiu naquela noite. Viu o amanhecer da varanda do apartamento de luxo, a cidade acordando com seus rituais matinais, vendedores ambulantes arrumando carrinhos, trabalhadores esperando ônibus, um mundo que funcionava independente das crises pessoais de qualquer um. Às 7 da manhã, ligou para o Roberto Silva. Recusa o negócio. Silêncio do outro lado. Depois, tá maluco? Recusa 150 milhões por uma mulher que nem te quer e um moleque que mal conhece? Conheço o suficiente. E não é sobre o que a Camila sente por mim. É sobre o que eu sinto pelo meu filho. Rafael, pensa racionalmente. Pensei racionalmente a vida inteira. Rafael sentiu algo se soltar no peito. Me levou a dinheiro e vazio. Talvez seja a hora de pensar com algo mais que lógica. Vai se arrepender. Provavelmente. Rafael sorriu amargamente. Mas pelo menos vou me arrepender sendo pai do Lucas, não o cara que abandonou ele 2 vezes. Desligou antes que Roberto pudesse argumentar mais. Depois ligou para o consórcio internacional e recusou formalmente. Sentiu o peso de milhões de reais evaporar e, estranhamente, se sentiu mais leve. Quando chegou no apartamento 304 naquela tarde, Camila estava fazendo bolo. O cheiro de baunilha e açúcar enchia o espaço pequeno. Lucas estava no chão, construindo algo elaborado com blocos de madeira. Pai! Lucas correu para abraçar ele. Olha o que construí. É um castelo para dragões. Rafael se ajoelhou, admirando a estrutura bamboleante. Tá incrível. Dragões bons ou maus? Bons. Dragão mau é chato. Os bons podem cuspir fogo, mas também dão abraço. Sabedoria de 6 anos. Bondade e força não se excluem. Camila saiu da cozinha limpando as mãos num pano de prato. Rafael viu a pergunta nos olhos dela. O que você decidiu? Recusei o negócio, disse simplesmente. Camila largou o pano. Lucas, alheio à magnitude do momento, continuava brincando com os blocos. O que? Por quê? Porque você tinha razão. Dinheiro não substitui presença.
E já escolhi dinheiro em vez de família uma vez. Não vou cometer o mesmo erro de novo. Camila sentou pesado numa cadeira, como se as pernas não aguentassem mais. Rafael, isso era 150 milhões. Eu sei. Era seu futuro. Não. Rafael olhou para o Lucas completamente absorto no mundo dele de dragões e castelos. Aquilo é meu futuro. As lágrimas correram pelo rosto da Camila, mas dessa vez não eram de raiva ou ressentimento. Eram algo mais complicado. Alívio misturado com medo, esperança misturada com incredulidade. E se você se arrepender? E se daqui 6 meses ou 1 ano decidir que cometeu um erro? Aí vou viver com esse arrependimento. Mas pelo menos vou viver com meu filho. E Camila, sei que não somos um casal. Sei que o nosso morreu e está enterrado. Mas talvez a gente possa ser família de qualquer jeito. Não do jeito tradicional, mas família. Camila limpou os olhos, tentando processar essa mudança sísmica. Não posso prometer perdão. Não posso prometer que vou confiar totalmente em você algum dia. Não estou pedindo isso. Só estou pedindo chance de provar para você, dia após dia, que dessa vez eu fico. Lucas levantou o olhar dos blocos. Do que vocês estão falando? Que o papai vai ficar, disse Camila, a voz ainda tremendo. Que vai estar aqui mais vezes. Para sempre? Rafael e Camila trocaram olhares. Não podiam prometer para sempre. A vida era incerta demais, complicada demais. Mas podiam prometer tentar. Por muito tempo, disse Rafael. O máximo que eu conseguir. Lucas sorriu, aquele sorriso puro de criança que ainda acredita em final feliz, e voltou para os dragões dele. Naquela noite, depois de colocar o Lucas para dormir, Rafael e Camila tiveram a conversa mais honesta das vidas deles. O que você quer, Rafael? Perguntou Camila. De verdade, não o que acha que deveria querer ou o que é moralmente certo. O que você quer? Rafael considerou com honestidade brutal. Quero conhecer meu filho. Quero estar na vida dele não como o tio rico que visita, mas como pai de verdade. Quero... Parou, buscando as palavras certas. Quero sentir que minha vida tem propósito, além de acumular zeros na conta. E quanto a nós? Eu e você. O que você quer? Camila respirou fundo. Quero que o Lucas tenha um pai. Quero não ter que fazer tudo sozinha. Mas, Rafael, não quero relacionamento com você baseado em culpa ou obrigação. Se algum dia tiver algo entre a gente de novo, tem que ser real. Tem que ser porque genuinamente queremos ficar juntos, não porque dividimos um filho. Concordo. E não posso apressar. Não posso forçar sentimento que não existe ainda. Talvez nunca exista. Eu entendo. Entende mesmo? Porque sei como você é. Quando quer algo, vai atrás com tudo. Mas eu não sou projeto de negócio. Não pode me conquistar com estratégia e determinação. Rafael assentiu, entendendo a verdade fundamental. Camila tinha sido machucada profundamente demais. Confiança não se reconstrói com grandes gestos, mas com consistência diária, com pequenas provas acumuladas no tempo. Então vamos levar dia a dia, disse. Vamos ser coparentes primeiro. Ser amigos, talvez. E se algo mais crescer disso, que seja orgânico. Camila estendeu a mão. Rafael pegou. Um aperto de mão, formal e estranho, mas também um pacto. Um novo começo construído não sobre romance, mas sobre responsabilidade compartilhada e respeito mútuo. Alicerce melhor não se constrói sobre paixão, mas sobre compromisso. E segunda chance não é presente, se ganha com sangue, suor e presença inabalável. A decisão do Rafael não passou despercebida no prédio. Os vizinhos que tinham visto aquele cara de terno aparecer cada vez mais frequentemente começaram a aceitá-lo cautelosamente no tecido social deles. Seu Fernando, o veterano do primeiro andar, parou ele numa manhã. Então vai ficar, é? Vou. O velho estudou ele com olhos que tinham visto guerras demais, promessas quebradas demais. A Camila é gente boa. O menino também. Não machuca eles. Não pretendo. Plano é uma coisa. Ação é outra. Seu Fernando deu tapinha no ombro dele com mão tremendo, mas firme. Mas todo mundo merece segunda chance. Só que a segunda não vem com terceira.
Era aviso e boas-vindas misturados. Rafael aceitou com humildade. Dona Shen, que cuidava do Lucas quando Camila trabalhava, convidou ele para um chá numa tarde. O português dela era limitado, mas a avaliação de caráter era afiada. Você rico, disse direto, mas dinheiro não faz pai. Estar presente faz pai. Tô aprendendo isso. Bom, serviu chá em xícaras descombinadas. Camila trabalhou muito, sozinha. Agora você aqui. Ajuda, sim? Sim. Não só dinheiro, tempo, escutar, lavar prato. Riu da própria lista. Coisa pequena é coisa grande. Rafael começou a participar da vida do prédio, de formas que nunca tinha imaginado. Quando quebrou a bomba d'água do terceiro andar, em vez de simplesmente pagar para consertar, ajudou fisicamente a reparar os ternos de R$ 1.000, substituídos por jeans e camiseta, as mãos que assinavam contratos milionários agora manchadas de graxa. Domingo, Camila ainda cozinhava para os idosos. Rafael se ofereceu para ajudar. Ela colocou ele para picar cebola. Menor, instruiu. Seu Fernando não consegue mastigar pedaço grande. Você sempre faz isso? Todo domingo faz 5 anos. Por quê? Camila olhou para ele como se tivesse perguntado por que respirava. Porque são meus vizinhos. Porque quando não tinha dinheiro para leite em pó para o bebê, eles fizeram vaquinha. Porque quando o Lucas teve catapora, a dona Marta do 201 me ensinou o remédio da avó dela. Porque é assim que funciona a comunidade. A gente cuida uns dos outros. Era conceito tão estranho para o mundo do Rafael, onde tudo era transacional, onde relacionamento tinha cláusula e termo. Aqui, a gente dava sem contrato, ajudava sem esperar retorno formal. Era caótico e bonito, e completamente desconcertante para alguém acostumado com certezas legais. A transformação mais profunda veio quando Lucas convidou ele para a festa do prédio, tradição mensal onde todos os moradores traziam comida e se reuniam no terraço para comer juntos. Rafael chegou se sentindo deslocado, como sempre. Mas Lucas pegou na mão dele e arrastou entre grupos de vizinhos. Esse é meu pai, dizia com orgulho para quem quisesse ouvir. Ele acabou de vir morar com a gente. Bom, quase. Ainda tem a casa dele, mas vem todo dia. A simplicidade com que Lucas apresentava, sem vergonha, sem complicação, quebrou algo no Rafael. Pro Lucas, ter pai era simples. Alguém que aparecia, que ficava, que se importava. Durante a festa, Rafael se viu sentado em cadeiras de plástico com homens que trabalhavam em construção, em oficina mecânica, em limpeza. Falavam sobre futebol, sobre aumento de preço, sobre os filhos. Ninguém perguntou o que ele fazia para viver ou quanto ganhava. Só importava que era pai do Lucas, o cara da Camila. E aí, disse um dos caras, Marcão, o mecânico, ouvi dizer que você é arquiteto ou coisa assim. Desenvolvedor imobiliário. Entende de construção, então? Alguma coisa. A gente está tentando fazer um parquinho no terreno vazio atrás do prédio. A prefeitura não vai fazer. Você podia ajudar a projetar? Rafael, que tinha projetado arranha-céus de 100 andares, se viu esboçando o parquinho num guardanapo. Os homens se inclinaram opinando sobre balanço e escorregador, sobre onde colocar banco para as mães supervisionarem. Posso conseguir o material a preço de custo, se ouviu dizendo. E se alguns de vocês puderem ajudar com a construção, claro, mano, todo sábado a gente pode trampar umas horas. E assim, sem perceber, Rafael se viu coordenando o projeto comunitário, não por lucro, não para portfólio, mas porque o filho dele e outras crianças do prédio mereciam um lugar seguro para brincar. Camila observava de longe, conversando com outras mães. Rafael pegou ela olhando e ela não desviou o olhar imediatamente. Tinha algo na expressão, não amor, ainda não, mas talvez o começo de respeito real. Quando a festa acabou e estavam limpando, Rafael agora automaticamente empilhava a cadeira sem ninguém pedir, Lucas bocejou enorme. Pai vem ler história? Rafael olhou para Camila buscando permissão. Ela acenou. No quartinho, com Lucas de pijama e Senhor Garra no lugar de honra, Rafael leu sobre dragões e cavaleiros. No meio do livro, sentiu o peso pequeno do Lucas se encostar nele,
completamente confiante, completamente seguro. Quando Lucas dormiu, Rafael ficou sentado ali, essa criança respirando fundo contra o lado dele, e sentiu algo fundamental mudar no peito. Não era sentimento novo, era retorno de algo antigo, algo que tinha sufocado quando decidiu que amor era fraqueza e ambição era tudo. Camila apareceu na porta. Você foi bem hoje, disse suavemente. Falando sobre Parquinho? Sendo parte de algo, sendo um de nós. Fez pausa. Sabe que não precisa fazer isso, né? Não precisa fingir que é desse mundo. Não tô fingindo. Rafael olhou para o Lucas dormindo. Tô lembrando. Cresci num bairro assim. Esqueci como era pertencer à comunidade de verdade. Esqueci que riqueza não é só dinheiro. E agora? Agora tô lembrando que umas coisas que achei que eram fraqueza, dependência, comunidade e compromisso, na verdade são força. Camila sentou na beira da cama, olhando para o filho. Sei que isso é difícil para você. Seu mundo e o nosso são tão diferentes. Eram diferentes, mas talvez não precisem ser. Talvez eu possa trazer algo do seu mundo de volta para o meu. E talvez o que a gente construir junto possa ser melhor que qualquer um dos dois mundos sozinho. Era a ideia radical. Não assimilação, não meio termo, mas síntese. Pegar o melhor dos dois mundos e criar algo novo. Transformação verdadeira não é mudar quem você é, mas lembrar quem era antes do mundo te dizer o que ser. O momento de paz não durou. Um mês depois de recusar o negócio, Roberto Silva apareceu sem avisar no apartamento 304. Rafael estava ajudando Lucas com um projeto de ciências quando bateram na porta com insistência. Camila abriu, dando de cara com um cara de terno 3 peças que gritava dinheiro e poder. Preciso falar com o Rafael. Ele está ocupado. É urgente. Rafael apareceu atrás da Camila, sentindo atenção imediata. Roberto, o que faz aqui? Salvando sua bunda, pelo visto. Roberto olhou em volta do apartamento pequeno com desdém óbvio. Podemos falar em particular? O que tem para dizer pode falar aqui. Roberto olhou para Camila, depois para o Lucas visível no fundo, e tomou decisão. Tá bom, a empresa está em apuros. Sem o negócio que você recusou, os investidores estão se retirando. Temos obrigação de dívida que não conseguimos cobrir. Se não fizermos algo em 30 dias, declaramos falência. Rafael sentiu o chão se mover embaixo dele. O quê? Um mês atrás estava tudo bem. Um mês atrás a gente tinha injeção de capital do consórcio garantida. Agora não. E, pelo visto, alguns investidores acham que um cara que recusa 150 milhões por razões pessoais não é estável para confiar dinheiro. Isso é ridículo. É percepção. E no nosso ramo, percepção é realidade. Roberto afrouxou a gravata. Olha, não vim brigar. Vim te dar saída. O consórcio ainda quer o negócio. Disseram que reconsiderariam se você reconsiderasse. Mesma oferta, mesmos termos. O silêncio no apartamento pequeno ficou denso. Lucas, sentindo que algo estava errado, parou de brincar e observava com olhos grandes. Não, disse Rafael. Rafael, seja razoável. Eu disse não. Roberto explodiu. Vai deixar 100 funcionários perderem emprego? Vai destruir tudo que construímos porque quer brincar de família feliz? Não tô brincando de nada. E não vou destruir nada. Vamos achar outro jeito. Não tem outro jeito. Precisamos de capital massivo em 30 dias ou acabou. Camila, que tinha ficado calada, falou. Talvez você devesse aceitar. Todo mundo virou para ela. Camila, começou Rafael. Não, me escuta. 100 pessoas vão perder emprego. Seus funcionários, as famílias deles. Você não pode ignorar isso. A voz era firme, mas os olhos úmidos. Não pode destruir 100 vidas por nós. Não é só por vocês, é por mim. Por quem quero ser. E quem é? Um cara que deixa outros sofrerem enquanto ele banca o mártir? As lágrimas agora fluíam. Rafael, te odiei por 7 anos por escolher dinheiro em vez da gente. Não vou deixar você me odiar por fazer você escolher diferente dessa vez. Lucas começou a chorar, assustado com emoção adulta que não entendia. Papai vai embora?
Por que todo mundo está gritando? Camila o pegou no colo, consolando enquanto chorava também. Rafael se sentia partido em dois, o peso de empresa inteira num ombro, o peso do filho no outro. Roberto, sem saber o que fazer com toda essa emoção crua, recuou para a porta. Tem até sexta para decidir. Depois disso, inicia o procedimento de falência. Olhou para Camila. Desculpa, não sabia que... Só estou tentando salvar o que construímos. Quando foi embora, Rafael ficou parado no meio da sala, paralisado. Camila acalmou Lucas, levou ele para o quarto, botou o filme. Quando voltou, o rosto estava composto, mas os olhos vermelhos. Tem que aceitar o negócio. Não posso deixar vocês. A gente vai ficar bem. Ficamos bem por 6 anos sem você. Vamos ficar bem de novo. Não quero que vocês fiquem só bem. Quero fazer parte das vidas de vocês. E vai fazer. Pode visitar, ligar, videochamada. A voz quebrou. Rafael, não pode sacrificar 100 famílias pela nossa. Não é justo, não é certo. Tem que ter outro jeito. Não tem, você ouviu. 30 dias ou perde tudo. E se perder a empresa, e daí? Vai se ressentir da gente. Vai ficar se perguntando e se todo dia. Limpou os olhos ferozmente. Pelo menos se for embora agora, salva algo. Salva a empresa. Salva emprego. E o Lucas? O Lucas é novo. Vai se adaptar. E você vai se adaptar? Camila soltou risada quebrada. Eu me adaptei antes. Vou me adaptar de novo. É o que faço. Sobrevivo. Rafael olhou para ela. Essa mulher forte que tinha sobrevivido tanto, que mesmo agora libertava ele da responsabilidade que queria assumir. E entendeu algo devastador. Ela nunca tinha acreditado de verdade que ele ficaria. Parte dela sempre tinha ficado esperando isso, se preparando para ele ir embora de novo. Não quero ir, disse, e a voz soava como criança perdida. Eu sei, mas às vezes amor significa deixar ir. Camila abraçou a si mesma. Vai para Dubai, salva sua empresa, visita quando puder, monta aquele trust para o Lucas, garante que ele tenha boa educação. Seja o tipo de pai que pode estar na vida dele mesmo que não esteja na casa dele. Isso não é suficiente. Vai ter que ser. Rafael foi embora naquela noite sem resposta, voltando para o apartamento de luxo que de repente parecia túmulo. Sentou no escuro, segurando o desenho do Lucas. Nossa família. E sentiu o peso de decisões impossíveis esmagando ele. O celular vibrou. Mensagem de uma das funcionárias sênior dele, Carla, mãe solteira de 2. Ouvi boato sobre a empresa. Por favor, me diz que não é verdade. Acabei de conseguir o AP, não posso perder esse emprego. Depois outra, do Miguel, que tinha acabado de ter bebê. E outra, da Patrícia, que sustentava os pais idosos. Uma atrás da outra, os funcionários dele. Pessoas reais com vidas reais, parcelas reais, filhos reais, aparecendo na tela como fantasmas de responsabilidades que não podia ignorar. Rafael largou o celular, foi para a varanda e gritou para o vazio da cidade embaixo. Um grito primordial de frustração, de raiva contra o universo, que forçava ele a escolher entre 2 tipos de amor, 2 tipos de responsabilidade. Decisão mais difícil não é entre bem e mal, é entre 2 bens impossíveis de conciliar. Rafael não dormiu por 3 noites. Alternava entre planilhas e fotos do Lucas, entre números frios e memórias quentes, cada um chamando ele com igual urgência. Na quarta-feira, chegou no apartamento 304 às 6 da manhã. Camila abriu com olhos que não tinham dormido melhor. Não vou aceitar o negócio, disse sem rodeios. Rafael, me escuta. Vou vender minha parte da empresa para o Roberto. Por bem menos do que vale, mas suficiente para injetar capital e salvar os empregos. Saio do negócio completamente. Camila piscou, confusa. O quê? Não, isso é sua vida. Você construiu isso. Construí uma empresa. Quero construir família. Entrou fechando a porta atrás dele. Passei 3 dias procurando opção. Essa é a única que me deixa ficar e salva emprego. Sim, perco a maior parte do patrimônio. Sim, não sou mais CEO de nada. Mas vou ter suficiente para viver confortável se for esperto. E vou ter tempo. Tempo pro Lucas.
tempo para tentar isso de verdade. Vai se arrepender, sussurrou Camila. Daqui 1 ano, 5 anos, vai olhar para trás e me odiar. Não. Vou olhar para trás e ver que escolhi certo. Que escolhi pessoas em vez de ativo. Que escolhi amor em vez de ambição. Amor! A voz da Camila quebrou. Rafael, a gente nem tá junto. Tá destruindo sua carreira por um filho que mal conhece e uma mulher que não pode te prometer nada? Sim. Rafael pegou nas mãos dela. Porque a alternativa é passar o resto da vida me perguntando e se. E já vivi 7 anos com esse e se. Não posso viver outros 70. Camila desabou no sofá, chorando. Não de tristeza, mas de algo mais complicado. Alívio, culpa, medo, esperança, tudo misturado. E se não funcionar? E se eu e o Lucas não formos suficientes para te preencher? Aí vou aprender a viver com essa insuficiência. Mas pelo menos vou saber. Pelo menos vou ter tentado. Lucas apareceu no corredor, esfregando os olhos sonolentos. Por que a mamãe tá chorando? Rafael se ajoelhou na altura dele, porque às vezes adulto chora quando acontece algo muito importante. Algo ruim? Não. Algo bom e assustador ao mesmo tempo. Lucas processou isso com a seriedade das crianças. Você vai ficar com a gente? De verdade? De verdade. Lucas abraçou ele com aquela força total que só criança consegue dar, como se pudesse segurar Rafael ali com pura força de vontade. Por cima da cabeça do filho, Rafael olhou para Camila. Ela limpou os olhos, acenou levemente. Aceitação, não de romance, mas da realidade de que esse homem estava ficando de verdade. A transição foi caótica. Roberto comprou a parte dele da empresa por 25 milhões. Fração do que valia, mas suficiente para salvar a operação. Rafael assinou papéis que separavam ele do negócio que construiu do zero. Cada assinatura parecia despedida de parte dele mesmo. Os ex-colegas tratavam ele como se tivesse perdido a cabeça. Em reuniões de despedida, homens de terno caro serviam uísque e falavam baixo sobre crise de meia-idade e decisões emocionais. Só Carla, a mãe solteira, procurou ele pessoalmente. Obrigada, disse. Não sei o que sacrificou exatamente, mas sei que salvou meu emprego. Minha família. Então, obrigada. Aqueles momentos, pequenos reconhecimentos de vidas preservadas, ajudaram a suavizar a dor de largar o que construiu. Rafael vendeu o apartamento. Se mudou para um de 2 quartos no mesmo prédio da Camila, não com ela, respeitando os limites, mas perto. Perto o suficiente para o Lucas poder bater na porta a qualquer hora. Separado o suficiente para Camila ter o espaço dela. O apartamento novo era 1/10 do tamanho do dele. Não tinha vista panorâmica, nem acabamento em mármore. Mas tinha algo melhor. Pertencia à comunidade. Tinha vizinhos que emprestavam açúcar e cuidavam de filho e celebravam juntos no terraço. Numa noite, enquanto desempacotava a caixa, Camila apareceu com panela fumegante. Bem-vindo oficialmente ao prédio. Tradição diz que vizinho traz comida. Somos vizinhos agora? Somos algo. Camila colocou a panela no balcão vazio dele. Ainda não sei o que, mas algo. Dividiram a comida no chão porque Rafael ainda não tinha móvel. Era ridiculamente parecido com quando eram jovens e pobres, comendo no chão porque não podiam pagar mesa. Se arrepende? Perguntou Camila. Rafael considerou a pergunta honestamente. Me assusta. Me apavora ter cometido erro enorme. Mas me arrepender? Não. Porque pela primeira vez em anos, sinto que estou vivendo com intenção em vez de só reagir à oportunidade. Rafael Mendes, o cara que transformou 5 mil reais num império de 120 milhões, agora comendo no chão. Rafael Mendes, o pai que escolheu presença em vez de patrimônio. Camila olhou para ele por muito tempo. Talvez tenha esperança para você, afinal. Não era amor, não era perdão completo, mas era algo, abertura, possibilidade. E, por enquanto, era suficiente. Valor verdadeiro não se mede no que acumula, mas no que está disposto a largar por amor. Os meses seguintes foram de reconstrução radical de identidade. Rafael, que tinha definido o valor dele por títulos e contas bancárias,
agora tinha que descobrir quem era sem eles. Pegou trampo de consultoria, usar a experiência dele para ajudar pequeno negócio com estratégia. Pagava a fração do que ganhava antes, mas dava flexibilidade para estar presente para o Lucas. As manhãs começaram a ter ritmo. Rafael tomava café com Lucas no apartamento da Camila. Ovo mexido e pão torrado, conversa sobre sonho e dragão e problema de primeira série. Levava Lucas para a escola quando Camila tinha turno cedo. Voltava para trabalhar do apartamento pequeno dele. Depois buscava Lucas de tarde. As tardes eram para lição, parque, ler livro, para as pequenas rotinas que constroem vida real. Fim de semana trabalhava com outros pais do prédio construindo o parquinho. As mãos dele, que uma vez só seguravam caneta e celular, agora seguravam martelo e pincel. Desenvolveu calo. As costas doíam de jeito novo, mas quando Lucas correu pelo escorrega que Rafael ajudou a instalar, rindo com alegria pura, nenhum negócio fechado tinha sido tão satisfatório. Camila observava ele mudar com algo parecido com espanto. Numa tarde, enquanto ele montava balanço, ela se aproximou com limonada. "Quase não te reconheço", disse. "Bom ou ruim?" "Diferente." O Rafael que conheci era tudo ambição afiada. "Esse Rafael", estudou ele, "esse Rafael tem terra embaixo da unha e sabe nome de toda criança do prédio. É melhor? É mais real." Sentou na grama do lado dele. O Rafael antigo era impressionante, mas assustador. Esse Rafael é acessível. A Sônia do 402 me chamou de pai do Lucas ontem. Não o cara rico ou ex da Camila, só pai do Lucas. E algo nisso pareceu a maior conquista da minha vida. Camila sorriu, aquele lampejo raro que Rafael lembrava de anos atrás. "Você está crescendo, Rafael Mendes. Com 38 anos, melhor tarde que nunca." O momento decisivo chegou 3 meses depois, no aniversário do Lucas. Rafael tinha planejado festa elaborada, aluguel de salão, animador profissional, o evento que pai rico daria. Mas Camila parou ele. "Vamos fazer aqui, no terraço, com a comunidade. Mas eu podia dar algo melhor. Melhor que estar rodeado de gente que ama ele. Melhor que celebrar com as crianças que ele brinca todo dia." Camila colocou a mão na dele. "Rafael, para de tentar comprar momento. Simplesmente fica neles." A festa foi caos. 20 crianças gritando, bolo caseiro que desmoronou um pouco, decoração de papel crepom. Nada como os eventos polidos que Rafael teria organizado antes. Mas Lucas, soprando velhinha, rodeado de amigos e família escolhida, nunca tinha parecido mais feliz. "Esse é o melhor aniversário da minha vida", declarou Lucas, "porque meu pai está aqui." Rafael, que tinha comprado presente caro, que tinha planejado surpresa elaborada, entendeu que nada disso importava tanto quanto simplesmente estar presente. Simplesmente estar lá. Naquela noite, depois de limpar, Rafael agora automaticamente lavava prato, varria, ajudava sem que pedissem. Camila parou ele na porta. "Quer café?" Era simples, ordinário. Mas também era a primeira vez que Camila convidava ele para ficar sem motivo relacionado ao Lucas. Só por ele. Sentaram na varandinha pequena, xícaras de café barato entre eles, a cidade piscando embaixo. Era parecido com a primeira vez que dividiram esse espaço, mas tudo tinha mudado. Então, eram estranhos se reconectando. Agora eram algo mais. Família, definitivamente. Amigos, talvez. Algo mais? Cedo demais para dizer. "Você é feliz?" perguntou Camila abruptamente. Rafael considerou honestamente. "Feliz é complicado. Tenho um momento de pânico onde penso no que larguei. Tenho dia que sinto falta da adrenalina de negócio grande, mas aí o Lucas me mostra desenho ou conta piada ruim ou simplesmente pega na minha mão e sinto algo que nunca senti em sala de reunião. Algo que pode ser felicidade de verdade." "E quanto a mim?" A voz da Camila era cuidadosa. "O que sente por mim?" Rafael olhou para ela. Olhou de verdade. Essa mulher que tinha amado, perdido, redescoberto. Essa mulher que criou o filho dele com nada além de força de vontade e amor feroz. Essa mulher que desafiava ele, mantinha ele honesto, empurrava ele a ser melhor.
Sinto que te devo 7 anos de desculpa. Sinto respeito pela vida que construiu sozinha. Sinto gratidão por não ter fechado a porta completamente. E sinto algo mais. Algo que pode crescer em amor de novo se você deixar. Rafael, não tô pedindo nada. Só respondendo sua pergunta. Tomou gole de café. Sei que o que destruí não se reconstrói fácil. Sei que confiança leva anos, não meses. Tô disposto a esperar. Tô disposto a merecer. Ou não. Se só pudermos ser coparentes, se só pudermos ser amigos, tudo bem também. Camila ficou em silêncio por muito tempo. Por 7 anos te odiei. Inventei conversa onde te dizia exatamente quanto mal você fez, onde fazia você pagar por cada noite que chorei, cada decisão impossível que tive que tomar sozinha. Limpou lágrima. E aí você apareceu na minha porta, e era como se o universo tivesse me dando chance de fazer todas essas coisas. E descobri que não quero fazer, não quero viver em ódio e ressentimento, não quero que o Lucas cresça nessa toxicidade. Olhou direto nos olhos dele. Mas também não posso simplesmente esquecer. Não posso fingir que aqueles 7 anos não aconteceram. Não tô pedindo para esquecer. Só que me deixe provar que mudei. Você já tá provando. Camila sorriu levemente. Mas provar e confiar são coisas diferentes. Confiar significa vulnerabilidade. Significa arriscar ser machucada de novo. E Rafael, já fui machucada demais. Então não confia. Ainda não. Só deixa a porta entreaberta. Não fechada, não totalmente aberta. Só entreaberta. Camila assentiu devagar. Posso fazer isso. Era começo pequeno. Passo minúsculo rumo a algo que podia, com tempo e trabalho, virar perdão. Amor renovado. Ou talvez não. Talvez virassem só amigos que criavam filhos juntos. De qualquer forma, era mais do que Rafael merecia, e exatamente o que precisava. Perdão não é momento. É processo que se desdobra em 1000 gestos pequenos, em presença constante, em tempo que cura devagar o que o tempo quebrou. O ponto de inflexão chegou 6 meses depois, quando Lucas ficou gravemente doente de novo. Dessa vez, apendicite que precisou de cirurgia de emergência. Rafael estava no hospital quando Camila chegou correndo, o rosto pálido de terror. Se encontraram na sala de espera e, sem pensar, se abraçaram. Não como ex-amantes, não como coparentes forçados, mas como 2 pessoas que amavam desesperadamente a mesma criança pequena. Onde ele tá? Tá bem? As palavras da Camila saíam sufocadas. Na cirurgia. O médico diz que é rotina, mas é nosso bebê. Camila desabou numa cadeira. É meu bebê. Rafael sentou do lado dela, pegou na mão dela. Ela não tirou. Esperaram juntos por 3 horas eternas. Não falaram muito. O que tinha para dizer? Simplesmente existiam lado a lado, unidos no medo e na esperança. Quando o cirurgião finalmente saiu, sorrindo, dizendo que correu tudo bem e Lucas ia se recuperar completamente, os 2 choraram. Camila se jogou no Rafael, soluçando de alívio. Ele segurou ela, essa mulher forte que finalmente se permitia ser vulnerável, e sentiu algo se encaixar no lugar. Não só amor pelo Lucas, mas proteção feroz por ela também. Quando finalmente puderam ver Lucas, grogue de anestesia, mas sorrindo fraco, o menino olhou para os 2. Mãe e pai, murmurou. Juntos. Era simples, infantil. Mas também era verdade fundamental. Eram os pais dele. Juntos ou separados, unidos ou quebrados, sempre seriam isso. Os pais do Lucas. Naquela noite, enquanto Lucas dormia em recuperação, Rafael e Camila sentaram na lanchonete do hospital, tomando café horrível. Quando recebi a ligação, disse Camila, a primeira coisa que pensei foi, preciso do Rafael. Não deveria ligar para o Rafael. Só preciso dele. E isso me apavorou. Por quê? Porque precisar de você significa depender de você. E depender de você significa que você pode me machucar de novo. Mexeu o café sem beber. Por 7 anos construí muro. Me fiz independente. Não precisei de ninguém. E agora você está derrubando eles devagar. Quer que eu pare?
Camila olhou para ele, avaliando. Não. E isso também me apavora. Respirou fundo. Rafael, tenho medo. Medo de confiar, medo de amar, medo de isso explodir na minha cara como da última vez. Eu também tenho medo. Rafael pegou na mão dela do outro lado da mesa. Tenho medo de não ser suficiente, de que meu melhor esforço não compense 7 anos de ausência, de que você e o Lucas mereçam melhor do que posso dar. Mas você tá aqui mesmo assim. Tô aqui mesmo assim. Camila fechou os olhos, lágrimas escapando pelos cantos. Te amei tanto quando a gente tinha 23 anos. Achei que ia construir vida juntos. Pequena, modesta, mas juntos. E quando você foi embora, senti como se tivessem arrancado meu coração. Sinto muito. Rafael tinha dito isso 100 vezes, mas dessa vez parecia diferente. Sinto tanto, Camila. Queria poder voltar e dizer pro meu eu de 26 anos que o amor que você tinha era mais valioso que qualquer império que eu podia construir. Mas não pode, e aquela versão da gente morreu faz tempo. Eu sei. Rafael se inclinou para frente. Mas e essa versão? A gente de agora? Os adultos que fomos forjados pela dor e pelo tempo? Tem possibilidade para eles? Camila abriu os olhos, olhando direto para ele. Não sei. Honestamente não sei. Mas, Rafael, tô disposta a descobrir. Tô disposta a tentar confiar de novo. Não completamente, não imediatamente, mas aos poucos. É tudo que peço. Não vai ser fácil. Vou ter dúvida. Vou ter medo. Vou te testar constantemente. Eu sei. E se me machucar de novo? Não vou. Rafael apertou a mão dela. Não posso prometer perfeição. Vou errar. Mas prometo isso. Não vou embora. Não vou fugir quando ficar difícil. Não vou escolher dinheiro ou carreira em vez de vocês dois. Essa escolha já fiz. E faço de novo todo dia que acordo. Camila estudou o rosto dele, procurando mentira, procurando evasão. Encontrou só honestidade brutal. Tá bom, disse finalmente. Vamos tentar. Sem promessa grande, sem plano elaborado. Só... Vamos tentar. Foi momento quieto, sem drama. Não como nos filmes onde a música incha e os amantes se beijam apaixonadamente. Só 2 pessoas cansadas numa lanchonete de hospital, segurando mãos sobre café frio, concordando em arriscar os corações quebrados de novo. Amor nem sempre é fogo de artifício. Às vezes é café horrível em hospital, mãos seguradas no medo e coragem silenciosa de tentar de novo. 1 ano depois. Era domingo de manhã. Aquele tipo de domingo comum que não promete nada de especial. Rafael acordou no apartamento dele, se vestiu e caminhou os poucos passos até o apartamento 304. Camila abriu a porta de pijama, cabelo bagunçado, sem maquiagem. Parecia perfeita. Tá cedo. O Lucas tem jogo de futebol às 10. Achei que podíamos tomar café junto antes. Fez compra? Rafael levantou a sacola. Pão, fruta, ovo. Seu Fernando me ensinou a receita de ovo mexido dele. Quero tentar. Camila sorriu aquele lampejo que agora vinha mais fácil. Entra. A cozinha era caos controlado. Rafael cozinhando, ainda não era bom, mas melhorando. Camila preparando o café. Lucas aparecendo sonolento de pijama de super-herói. Pai, você vem no meu jogo? Não perderia por nada. E a mãe? Óbvio. Irado. O André diz que o pai dele nunca vai, mas o meu vai em tudo. Lucas disse isso com orgulho simples, alheio ao peso daquelas palavras. Rafael e Camila trocaram olhares. Ele tinha estado em todo jogo, todo recital, todo evento de escola por 1 ano. Não era espetacular, era só presente. O café foi barulhento. Lucas tagarelando sem parar sobre estratégia de futebol. Camila rindo de algo que Rafael disse. O rádio tocando música de fundo. Era comum. Era perfeito. O jogo de futebol foi no parque que Rafael tinha ajudado a construir. Lucas jogou terrivelmente. O time dele perdeu de 4-1, mas correu com todo o coração. Na arquibancada, Rafael e Camila sentaram lado a lado, gritando incentivo. No meio do jogo, Camila apoiou a cabeça no ombro do Rafael. Foi casual, sem pensar muito, mas também era significativo.
Essa mulher que tinha mantido distância por 1 ano, agora se permitia esse contato pequeno. Sabe de uma coisa? Disse ela. Acho que a gente vai ficar bem. Nós três? É, nós três. Não era declaração de amor eterno, não era compromisso dramático, mas era reconhecimento de que isso, essa vida que estavam construindo juntos, era real e sólida e valiosa. Depois do jogo, foram tomar sorvete. Lucas pediu 3 casquinhas, insistindo que todos comessem juntos. Sentaram num banco do parque, Lucas no meio, lambendo sorvete de morango enquanto tagarelava sobre o jogo. Um senhor passando por perto sorriu para a cena. Família linda, disse. Lucas respondeu automaticamente, obrigado. Rafael e Camila se olharam por cima da cabeça do Lucas. Família. A palavra que tinham evitado, que tinha sido complicada, que carregava tanto peso, agora dita tão simplesmente por estranho, aceita tão naturalmente pelo Lucas. A gente é família, né? Perguntou Lucas, lambendo o sorvete. Não igual a do André, onde todo mundo mora junto, mas ainda assim família. Sim, disse Camila. A gente é família. A melhor família, acrescentou Rafael, e não era exagero, era verdade. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, agora rotina compartilhada, Camila lia, Rafael cobria, os dois davam um beijo de boa noite, ficaram na sala. Fica um pouco? Perguntou Camila. Tem uma coisa que quero falar. Rafael sentiu o lampejo de pânico, o que tinha feito de errado. Mas a expressão da Camila era suave, não séria. Sentaram no sofá, um espaço pequeno entre eles que tinha existido por 1 ano, nunca se tocando completamente, nunca completamente separados. Tenho pensado, começou Camila, sobre a gente, sobre o que somos. E acho que tô pronta para tentar de verdade. Não só coparentalidade, não só amizade, mas a gente. Virou para olhar para ele. Se você ainda quiser. O coração do Rafael acelerou. Camila, quis desde o momento que vi você naquela porta, mas não ia pressionar. Eu sei, e é exatamente por isso que tô pronta. Porque não pressionou, porque respeitou meus limites, porque provou dia após dia que mudou de verdade. Pegou na mão dele. Não vai ser perfeito. A gente vai brigar. Vou ter dias em que as feridas antigas sangram. Mas Rafael, quero tentar. Rafael sentiu lágrimas, constrangedoras, inesperadas, nos olhos. Nunca achei, depois de como estraguei tudo, nunca achei que merecia segunda chance. Não é segunda chance. Camila se aproximou, finalmente fechando aquele espaço que tinha existido entre eles. É primeira chance para quem somos agora. Não os moleques de 20 e poucos que não sabiam nada, mas os adultos de 30 e poucos que aprenderam através da dor e da perda que amor não basta, compromisso basta. Rafael beijou ela, suave, tentativo. Camila respondeu, não com paixão selvagem da juventude, mas com algo mais profundo. Certeza. Escolha. Compromisso. Quando se separaram, Camila estava sorrindo. Então, a gente faz isso? Oficialmente? O que exatamente a gente está fazendo? Construindo vida juntos. Não apressadamente, não imprudentemente, mas intencionalmente. Riu. Embora o Lucas provavelmente vá insistir que você se mude amanhã. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Beijaram de novo, selando algo que não era perfeição, mas possibilidade. Não era final feliz garantido, mas começo corajoso. 5 anos depois, a família Mendes Santos, tinham decidido manter os 2 sobrenomes Fusão como eles mesmos, morava numa casa modesta de 3 quartos no mesmo bairro, não luxuosa, mas confortável, cheia de vida. Lucas, agora com 11 anos, jogava futebol competitivo. Rafael era o técnico voluntário dele. Camila tinha voltado a dar aula integral, finalmente seguindo a carreira que sacrificou. Domingo ainda cozinhavam para os idosos do prédio, agora com Lucas ajudando. O parquinho que Rafael ajudou a construir agora tinha placa, construído pela comunidade, pra comunidade.
Rafael fazia consultoria para pequeno negócio, usando a experiência dele para ajudar empreendedor a montar empresa sustentável. Ganhava a fração do que ganhava antes, mas toda noite jantava com a família, conhecia os amigos do filho, ia em recital de escola, estava presente. Camila e ele tinham casado 2 anos atrás, cerimônia pequena no terraço do prédio, rodeados pela comunidade. Nada ostentoso, tudo real. Não era vida perfeita. Brigavam sobre dinheiro, sobre disciplina para o Lucas, sobre 1000 coisas pequenas, mas sempre ficavam, sempre resolviam, sempre lembravam que amor não é sentimento, é verbo, é escolha feita diariamente. Numa noite, Rafael estava sentado na varanda da casa olhando estrelas. Lucas apareceu agora quase na altura do peito do pai. Pai, posso perguntar uma coisa? Sempre. Você se arrepende de ter largado sua empresa grande e todo aquele dinheiro? Rafael considerou honestamente. Tinha momentos, quando o carro quebrava e o orçamento estava apertado, quando via antigos colegas em revista de negócio, quando o ego sussurrava, e se? Às vezes me pergunto o que teria acontecido se tivesse escolhido diferente, admitiu. Mas me arrepender? Não. Porque escolher diferente significaria não ter isso. Essas noites com você, sua mãe, essa vida. E filho, nenhum império vale tanto quanto vocês. Lucas assentiu, processando isso com a seriedade dos 11 anos. O André diz que o pai dele é muito rico, mas nunca vê ele. Diz que preferia ser como eu, com pai pobre que está sempre. A gente não é tão pobre. Eu sei, mas mesmo se fosse, tava de boa. Porque tenho você. Rafael abraçou o filho, essa criança que tinha dado o propósito, que tinha ensinado o que importava de verdade. Camila saiu para a varanda, viu a cena, sorriu. Juntou-se a eles, os 3 olhando estrelas, essa família imperfeita e perfeita que construíram de ruína e segunda chance. No que vocês estão pensando? Perguntou. Em como somos sortudos, disse Rafael. E era verdade. Não sortudos em dinheiro ou status, sortudos em amor, em comunidade, em segunda chance na vida. O universo tinha dado para o Rafael uma porta, literal e metaforicamente, que podia ter se fechado para sempre. Em vez disso, abriu para caminho que não planejou, mas que acabou sendo exatamente o que precisava. Riqueza verdadeira não se mede em conta bancária, mas em momento compartilhado. Sucesso verdadeiro não é o que constrói, mas com quem está quando o dia acaba. E amor verdadeiro não é fogo de artifício, é presença constante, escolha diária e coragem de acreditar em segunda chance. Às vezes o passado bate na porta não para atormentar, mas para oferecer redenção. E quando isso acontece, a única pergunta que importa é: vai ser corajoso o suficiente para responder? Rafael respondeu. E naquele ato simples encontrou não o que perdeu, mas algo melhor. Vida construída em amor real, não ambição vazia. Família ganha com presença, não comprada com dinheiro. E isso, no final, era tudo o que sempre precisou.